o fluxo operacional, entendendo melhor como funciona o fluxo operacional da cozinha. Boa noite, Marina, boa noite, Samuel. Samuel Ferrari Barbecue, esse aí é dos meus, mexe com carne, é meu amigo pessoal. Então, pessoal, vamos lá. Sempre pautado, eu sempre vou direcionar vocês, tanto aqui nas nossas lives, quanto em outros conteúdos gratuitos que a gente disponibilizar, ainda mais no nosso programa Restaurante Independente. Eu sempre vou bater muito na tecla do nosso planejamento de negócios e da importância que é a gente ter sempre esse PN como um amigo aliado e como um organismo vivo que está sempre sendo revisto, revisitado, e isso é ad eterno. Daqui a 2, daqui a 10, daqui a 20 anos, a gente vai ter sempre contato com o nosso planejamento de negócio. E quando a gente fala de planejamento de negócios, a primeira coisa que a gente tem no modelo Canva, que é um modelo que eu uso e que eu vou passar para vocês aí no nosso programa, o primeiro quadrante que a gente monta ali é o quadrante dos valores que a gente vai oferecer como empresa, como restaurante, como hamburgueria, como pub, enfim, como segmento, o que a nossa empresa ela tem para agregar de valor ali para o nosso segmento de clientes. E aí eu sempre gosto de falar também que eu gosto de dividir essa proposta de valor no tangível e no intangível, né? Os valores intangíveis são aquela percepção de valor que o cliente tem através de um benefício de tempo de serviço, de uma qualidade diferenciada, que é o intangível, né? A gente não consegue mensurar isso numericamente. E, paralelo a isso, a gente tem ali o nosso cardápio, que é o produto através do qual a gente vai proporcionar para o nosso cliente essa percepção de valor. Pois bem, partindo dessa construção do que a gente tem como proposta de valor para o nosso cliente, a gente vai conduzir, a gente vai criar todo o nosso plano de negócio, que vai passar ali por segmento de cliente, por fonte de receita, por canais de comunicação, canais de venda, estrutura de custos, parceiros chaves, atividades chaves e recursos chaves. Mas o nosso centro sempre vai ser determinado, sempre vai ser guiado pela proposta de valor. Então vamos fazer um link hoje para a gente entender um pouco melhor sobre o fluxo da nossa cozinha, da nossa operação, pensando na ligação que a gente tem entre os nossos recursos-chave, as nossas atividades-chave e a proposta de valor da nossa cozinha. Hoje no grupo, né, no grupo VIP que nós temos no WhatsApp dos nossos amigos aí que estão no programa Restaurante Independente, foi um dia muito bacana, foi um dia que a gente trocou muita informação, foi um dia muito engrandecedor para todos que estão participando lá do grupo. Inclusive, se você não está, fica aqui o convite para você entrar. A gente está sempre falando, né, gerando bastante conteúdo por lá. A gente tocou em alguns temas que tem relação com esse fluxo operacional, esse fluxo da cozinha. Traçando o primeiro paralelo, vamos começar a entender como que funciona a nossa proposta de valor e a formação do nosso cardápio com as atividades-chave e com os nossos recursos-chave. O que são os recursos-chave, pessoal? Falando de uma forma aqui bem sintética para eu não me prolongar demais, porque vocês já entenderam que o seu professor aqui é prolixo pra caramba. Se deixar a live de meia hora, vira uma hora sem nenhuma dificuldade. Os nossos recursos-chave dentro do nosso plano de negócio, eles são basicamente todos os ativos que estão envolvidos no nosso processo de produção. Vamos trazer isso para uma leitura mais simples e mais direta? Se você tem uma hamburgueria, por exemplo, normalmente a hamburgueria ela pode ou não produzir o próprio blend de carne, ela pode ou não fabricar o próprio pão de hambúrguer, ali, o seu pão brioche ou o seu pão de batata. E provavelmente ela vai trabalhar também com alguns acompanhamentos, anéis de cebola, batata frita, etc. e tal.
Esses ativos, né, uma chapa, um moedor de carne, um moldador de hambúrguer, as fritadeiras, isso faz parte desse grupo chamado recursos-chave para o desempenho da função, né, que é gerar os valores que a gente se propôs. Quando a gente olha a ótica das atividades-chave, ou seja, quais as atividades que eu tenho que executar na minha cozinha, na minha operação, para poder viabilizar esse produto final e viabilizar e entregar para o meu cliente essa percepção de valor, a gente tem determinado ali efetivamente, né, literalmente, quais as atividades vão ser desempenhadas. Eu tenho ali atividade de compra, de estocagem e as atividades diretamente ligadas à cozinha, que é a produção de uma maionese artesanal, que é a moagem de carne, que é o estoque, que é o controle de estoque, que é o armazenamento, a identificação das embalagens, de acordo com a RDC e com as normas da Anvisa. Então, todas essas são as atividades-chave que eu preciso cumprir para poder ter o fluxo fluido da minha cozinha e entregar aquilo que eu preciso entregar para o meu cliente final. Beleza. Então, vamos entender agora a correlação disso com o fluxo de cozinha, tá? Eu preciso entender, num primeiro momento, qual que é a relação que existe entre o meu cardápio e a minha operação, tá? A minha produção. Por que eu digo isso? Isso vai determinar desde o que você vai comprar como ativo, onde você vai investir, se você vai precisar de mais fritadeiras, menos fritadeiras, se a sua fritadeira vai ter uma determinada litragem ou não. E isso está tudo muito intimamente ligado com o cardápio. Eu vou citar aqui um exemplo de vou voltar na hamburgueria, que é um mercado que está super em alta já há alguns anos e que não demonstra nenhum tipo de retração, continua sendo um mercado muito bacana para se investir, embora tenha muitas opções, a gente sempre tem novos entrantes, novas possibilidades de agregar valor através de receitas diferentes, propostas diferentes, enfim. Dentro de uma hamburgueria, por exemplo, é comum que a gente tenha nas nossas fichas técnicas bacon. Algumas usam bacon em cubos, outras usam bacon fatiado, mas a gente tem que entender a relação do nosso cardápio com a nossa produção, porque eu preciso compreender, por exemplo, se eu vou usar queijo prato para determinado hambúrguer ou para para algum número de sanduíches que eu vou vender, vale mais a pena para mim comprar uma fatiadora porque eu tenho um custo mais interessante na compra da peça do queijo e internalizar esse processo ou não? Eu fiz a análise de custo, eu vi quanto custa uma fatiadora nova ou semi-nova e vi que em relação ao preço que eu consigo pagar para comprar esse insumo já fatiado, eu precisaria vender determinado número de hambúrguer por determinado tempo e eu vi que isso para mim não vale a pena, vai afetar meu fluxo de caixa. É esse tipo de análise que a gente tem que fazer. O mesmo vale para o bacon. Vale a pena eu comprar um bacon fatiado ou vale a pena eu comprar um bacon em manta e fazer as fatias aqui na casa? Né? Eu tenho um exemplo claro, porque é o modo que eu opero aqui no meu restaurante. Aqui a gente fez a opção por comprar bacon laminado. Eu pago cerca de 50% mais caro. É muita diferença de preço, eu sei. Eu pago cerca de 50% mais caro para ter esse bacon laminado do que eu teria de custo de insumo direto se eu comprasse um bacon manta. Só que quando eu agrego todos os custos que eu tenho a mais, que seria a aquisição desse ativo, a amortização, a depreciação contábil e da própria máquina, sem contar o colaborador que eu precisaria ter para desempenhar essa função, a conta não fecha. Então, vale a pena para mim, dentro da minha estrutura de custo, que a gente volta para o plano de negócios, dentro do meu planejamento, para mim vale a pena pagar mais caro, porque se eu considerar todos os custos envolvidos no processo para laminar um bacon a partir de uma manta, o processo fica mais caro para mim.
Às vezes ele não pode ficar mais caro financeiramente, às vezes financeiramente ele até é ligeiramente vantajoso, mas eu consigo uma constância de qualidade de produto e eu sei que para o meu cliente esse é um valor que vale a pena. Então, não são análises fáceis de serem feitas, assim como eu sempre bato na tecla com vocês, o mercado é maravilhoso, o mercado ele aceita novos entrantes a todo momento, mas a gente precisa elevar o nosso nível de profissionalização para poder ter esse tipo de percepção, para conseguir enxergar o nosso negócio por uma ótica global e enxergar que, às vezes, é preferível para mim ter um CMV mais alto em determinado produto, porque eu vou ter um ganho de custo de mão de obra, por exemplo, como é essa situação que eu acabei de citar para vocês, que não é uma ideia mirabolante, é algo que eu vivo aqui e eu fiz essa conta para poder validar essa realidade. E isso se aplica em diversas outras situações quando a gente fala de compreensão de cardápio, até a própria elaboração do blend. No início da minha operação, eu terceirizei esse processo e eu tinha um determinado custo. E com a inflação, a gente sabe, né? A gente que está atuando no mercado, sabe que com a desvalorização da nossa moeda, com a alta demanda das nossas proteínas para o mercado internacional, o consumo doméstico ele caiu porque a indústria pecuária ela tem tido mais vantagens fiscais e financeiras para vender para fora. Então, eu lembro que eu comecei a minha operação, e isso tem pouco mais de um ano, pagando algo em torno de R$ 3,80, R$ 4,00 na unidade de um hambúrguer de 180 gramas de Angus que eu trabalho aqui. Esse mesmo hambúrguer hoje está valendo R$ 6,16. Ele dobrou o preço. E isso, né, a gente foi levando até determinado ponto, foi feita uma análise de engenharia de cardápio, eu vi que ele representava uma parcela pequena das minhas vendas, então ele não impactava de forma tão dura no meu CMV geral, porque ele tinha uma representatividade pequena, tanto em volume de vendas quanto em volume de receita financeira gerada. Então foi dentro da minha curva ABC, ele foi sendo deixado de lado, mas nunca deixou de ser visto. Sempre visto, mas ele foi sendo deixado de lado porque ele não compunha um fator que me deixaria, a grosso modo, pessoal, ele não ia me deixar nem rico nem pobre. Até que a gente teve uma mudança no comportamento de consumo e novamente voltamos a viver como um ano atrás, onde a gente tem uma demanda hoje muito maior por delivery do que a gente tem por consumo em loco, até porque aqui na minha cidade, imagino que em alguma das cidades de vocês, já que tem gente do Brasil inteiro, pelo que eu estou vendo aqui, tem alguma galera que está participando do grupo VIP, que eu sei que é de longe. Aqui eu estou num lockdown parcial, de repente você pode estar também. E quando eu penso no delivery, um dos meus produtos que viaja melhor, né, que eu consigo entregar mais valor para o meu cliente através dessa modalidade, é o hambúrguer. Então, literalmente, da noite para o dia, num intervalo de tempo muito curto, esse CMV alto, que não me machucava financeiramente, passou a representar a maior parcela das minhas vendas. Então, ele passou a me incomodar. Tanto que, através dessa análise, e eu sempre digo isso para vocês, a matemática ela pode ser dura, ela pode ser extremamente cruel, mas ela é extremamente verdadeira. A gente chegou na conclusão de que, poxa, já que a nossa realidade é essa agora, nesse exato momento, vamos aproveitar esse período de lockdown, vamos fechar a casa, a gente melhora o nosso fluxo de caixa, porque apesar de eu não ter novas receitas, eu zero o meu passivo de curto prazo, vamos reestruturar a nossa produção de hambúrguer e na próxima semana a gente tem aí um diferencial para lançar no mercado, alavancando as vendas de delivery. Então eu tive uma ação que foi internalizar a produção, comprei uma máquina de moer, padronizei um novo modelo de hambúrguer
que agregasse o mesmo valor ou mais valor do que aquele hambúrguer que eu trabalhava inicialmente, e nesse simples ato eu consegui reduzir o meu CMV desse prato em 30%. Então ele passou a ser muito mais atrativo para mim, ele passou a ser algo bom de ser vendido e não um prato que a gente chama de prato do terror, que é aquele prato que a relação de CMV e preço de venda dele é tão ruim que quanto mais eu vendo, maior é o meu prejuízo. Então, através dessas análises, das aplicações das ferramentas que eu tanto falo com vocês sobre controle de fluxo de compra, controle de estoque, controle de CMV, fichas técnicas sempre atualizadas, através disso tudo, do histórico de análise de venda, a gente chegou nessa conclusão. Inclusive, uma cliente minha de uma consultoria vigente, ela me fez essa pergunta de, poxa, Matheus, como que você chegou nessa conclusão? E eu expliquei para ela e ela entendeu e está indo num caminho semelhante. Isso quer dizer que eu vou fechar a minha operação, que eu declarei falência, que eu não vou abrir mais? Não, não, de forma nenhuma. Isso, na verdade, é a gestão sendo aplicada no mais puro conceito da gestão. A gente tem uma frase muito comum, que é muito antiga, que é o onde pinga não seca. E isso é uma frase que eu digo para vocês que ela é extremamente perigosa. Existem várias realidades, a gente está falando novamente com o Brasil inteiro, tem gente do Brasil inteiro assistindo essa live. Então existe a realidade de quem tem um imóvel próprio, existe a realidade de quem paga aluguel, existe a realidade de quem trabalha com capital próprio, quem trabalha com capital terceirizado, quem usa Proname, quem faz um empréstimo no banco. Então nada do que eu disser aqui vai ser absoluto, pessoal. Todos os casos eles têm que ser analisados um a um para a tomada de uma decisão, como foi o porte da tomada de decisão que eu tomei de temporariamente fechar minha casa para reestruturar alguns pontos da minha operação e poder voltar já na semana que vem com outro posicionamento de mercado. Eu vou trazer 2 modelos de hambúrgueres que não tem na minha cidade, que serão exclusivos, e aí a gente faz mais um ganchinho sobre geração de valor. Então eu vou sair na frente dos meus concorrentes, porque além de ter um hambúrguer muito bem visto no mercado, eu vou falar, poxa, além daquele hambúrguer, eu vou fazer Reels, eu vou fazer todo um conteúdo de divulgação digital, eu vou falar, além desses hambúrgueres que você tanto gosta, que nós voltamos a vender a partir de hoje, vejam só as novidades que nós estamos trazendo para o mercado. Então é uma parada estratégica que visa dar mais saúde para o nosso fluxo de caixa e também é uma parada que te possibilita estrategicamente entender como que você pode gerar mais valor num curto prazo, até porque a situação que a gente está vivendo, ela exige ações de curto prazo, né? O fluxo de caixa de todo mundo está extremamente comprometido. A gente está vivendo aí há um ano já de pandemia, então está todo mundo com a corda muito esticada, muitos de nós passando por dificuldades, muitos de nós, infelizmente, podemos não resistir, mas estou aqui para ajudar vocês e garantir que até o último suspiro, enquanto o pulso pulsa, há de haver esperança e a gente vai conseguir virar esse jogo. Bom, desculpa, eu vou dar uma consultada no meu script aqui, porque como eu falei para vocês, hoje eu montei um script bem robusto, bem grandão. Bom, a ausência de... Isso eu já falei também, né? A ausência de engenharia de cardápio, ela vai afetar fatalmente aí o resultado do seu restaurante. Então sempre tenha isso em mente. Fluxo da cozinha é intimamente ligado ao cardápio. Pensem nisso. Quando for elaborar o seu cardápio, ou quando for revisitar o seu cardápio, um exercício que eu fiz aqui na montagem do meu plano de negócios. Elenque todos os seus pratos, mesmo que seja uma ideia inicial, mesmo que você não tenha ainda a sua operação, pegue o seu cardápio, abre uma planilhazinha no Excel ou no software que você usar e lista ali todos os seus pratos numa coluna. Nas outras colunas, coloca ali as técnicas de cocção e de preparo que você usa. Vou dar um exemplo que eu vivi aqui, tá, pessoal? Aqui o meu cardápio ele tem entradas, aperitivos, saladas, carnes grelhadas,
carnes defumadas, sobremesas, acompanhamentos e alguns tipos de bebida. Eu montei, eu classifiquei eles nesse formato e do lado eu criei algumas outras colunas para eu entender quais pratos eram mais vantajosos para mim do ponto de vista de investimento em ativo. Então eu peguei um determinado prato, lá vamos colocar o exemplo, hambúrguer. Para eu executar o prato hambúrguer, né? Olhei a ficha técnica lá, vi tudo que estava contido, eu entendi que eu ia precisar de uma churrasqueira como ativo, porque o meu hambúrguer ele é grelhado na brasa, eu ia precisar de uma chapa, por menor que fosse, a minha aqui é extremamente pequenininha, porque ela serve só para selar os pães, eu ia precisar de um liquidificador, porque as nossas maioneses aqui elas são feitas na casa. Tá aí mais uma dica de geração de valor para o seu cliente. Fomenta tudo que você faz de artesanal, tudo que é receita só sua, joga isso para cima. Seja galinha, não seja pato. Quando botar um ovo, grita. É por isso que a gente come ovo de galinha e não come ovo de pato, porque a galinha faz propaganda, então faça propaganda. Então eu elenquei, né, todos os eletrodomésticos, todos os ativos que eu ia usar em cada um desses preparos. Quando eu terminei essa análise, eu vi que alguns pratos meus, poucos pratos, eles concentravam um ou outro ativo, que eram só deles. Eu tinha um ou outro prato que precisava de forno, eu tinha um ou outro prato que precisava de um outro equipamento específico, e nesse momento eu já entendi que não valeria a pena manter, porque eu precisaria fazer um aporte financeiro, afetar o meu fluxo de caixa para comprar esse ativo que vai depreciar, e ele só me serviria para fazer 2 ou 3 pratos. Então não valia a pena para mim. Essa é uma outra análise envolvendo cardápio e fluxo de cozinha que eu aconselho muito vocês a construírem e que a gente vai falar disso exaustivamente no programa Restaurante Dependente. Bom, próximo passo, eu sei que vocês estão de paciência cheia já comigo, mas eu vou continuar falando porque eu realmente acredito nisso e eu estou aqui para dividir com vocês o que eu acredito que vai dar certo. Confecção de checklist e ficha de produção. Confecção de checklist, ficha de produção e a ficha técnica a gente já falou. Você quando tem uma operação funcionando na sua cozinha, você precisa entender o seu cardápio e as suas fichas técnicas para você compreender com muita clareza o que precisa ser preparado na hora, o que é prato de finalização, o que é prato que você tem que fazer um pré-preparo. E nesse pré-preparo a gente já tem outras segmentações. Por exemplo, o hambúrguer que é feito na casa, ele é um pré-preparo. Como é que a minha cozinha vai funcionar? Eu preciso entender isso. Eu vou moer a carne na hora que sair o pedido da minha comanda? Não, não vou. Eu preciso que essa carne ela seja moída, o hambúrguer seja moldado, o hambúrguer seja congelado ou refrigerado de acordo com o seu fluxo de venda, para então ele dar início ali ao processo de finalização, de cocção, quando a comanda sair. A minha maionese, eu vou fazer ela no momento em que a minha comandeira expediu um pedido de determinado sanduíche que leva aquela maionese? Não. A minha maionese ela faz parte de uma estrutura de pré-preparo. Ou um funcionário do dia, ou um funcionário que trabalha no mesmo turno do serviço, mas que tem essa incumbência, ele tem que ter muito bem definido qual que é a ficha de produção dele, o que ele precisa fazer para viabilizar aquele serviço. Porque senão a gente começa a ter gargalo na nossa entrega. E isso eu falo em linhas gerais. Cada região do Brasil, cada segmento de clientes que são selecionados para o negócio por faixa etária e por poder aquisitivo, por exemplo, eles usualmente têm um limiar de paciência menor quanto à incidência de erro e tempo de serviço. Então, se você foca nesse público e deixa a sua cozinha sem uma estrutura de pré-preparo para poder fazer tudo na hora, dificilmente você vai conseguir concluir aquele prato, entregar aquele prato dentro de um tempo
em que o seu cliente ele entenda que seja um tempo justo, que valha a espera pela experiência que ele está vivendo. Então, novamente, a gente volta na mesma tecla da importância da gente compreender como o nosso cardápio vai interagir com toda a nossa estrutura de produção. Nesse momento, a gente volta lá para a geração de valores e volta para o nosso cardápio e para as nossas fichas técnicas, lá onde a gente fez aquele exercício de colocar as colunas do quais pratos levam preparo no fogão, quais são no liquidificador, quais são na Thermomix, quais são no sous vide, quais são na churrasqueira. A gente volta para lá e a partir de lá a gente começa a ter essa visão mais ampla. Volto a dizer para vocês, eu não estou aqui para reinventar a roda. A gente vende comida, a humanidade vende comida há milhares de anos. O que eu quero passar para vocês é uma visão gerencial, é uma visão de gestão, é uma visão não passional do seu negócio. Eu preciso que você entenda o seu negócio como um negócio. E o restaurante ele é composto de 1 milhão de negócios distintos. Dentre eles, a gente tem uma fábrica. Quando a gente compra um insumo in natura e entrega um produto final, o que acontece aqui no meio é um processo que a gente chama de processo de transformação, que pode gerar um produto acabado ou que pode gerar um produto pré-acabado. Hambúrguer, por exemplo, moí o hambúrguer, moldei o hambúrguer, selei ele a vácuo, identifiquei ele com a minha etiqueta de congelamento e ele foi para o freezer. Esse aqui é um produto pré-acabado. Saiu a comanda, eu pego esse hambúrguer, jogo ele na minha parrilla, no meu charbroil, na minha chapa e eu passo para a produção de um produto acabado. Então eu preciso entender todas essas janelinhas de fluxo para eu poder determinar como que o meu fluxo operacional da cozinha vai girar. Eu preciso de pessoas para pré-preparo, eu consigo compartilhar um mesmo espaço e dividi-lo em turnos, por exemplo, para que isso aconteça, aí eu tenho um ganho, eu tenho uma redução de custo com infraestrutura. Eu não preciso ter 2 cozinhas. Eu posso, de repente, ter uma cozinha trabalhando em 2 horários diferentes, que, novamente, é o que eu faço aqui no meu restaurante. Essa foi a solução que eu achei. Eu tenho uma cozinha de pré-preparo que funciona durante o dia, a cozinha da noite ela chega e tem a incumbência de fazer os porcionamentos, identificação, congelamento e, efetivamente, quando a casa abre, eles têm a incumbência de tocar o serviço e de produzir esses pratos e mandar para o cliente. Então, esse entendimento do seu fluxo ele é muito importante se eu puder te dar um conselho, pessoal, faz isso no papel, anota isso no papel, constrói um fluxograma. Se você não sabe o que é um fluxograma, posso te explicar numa live futura. Se for uma ideia interessante, deixa aqui nos comentários, independente de onde você estiver assistindo essa live. A gente monta um fluxograma online juntos aqui numa live, mas você pode entrar no Google e digitar lá fluxograma operacional. Vocês vão entender que é algo extremamente simples de ser feito e é uma ferramenta muito poderosa que auxilia você nessa compreensão de todos os processos que englobam um processo micro dentro da sua cozinha. E é por isso que a gente tem um negócio tão complexo, né? Justamente por ele ter tantas vertentes ali rodando ao mesmo tempo. Bom, falamos sobre os ativos, né, influência, falamos sobre a criação dos procedimentos operacionais padrão, que são outro fator fundamental para que a gente tenha um fluxo muito bem definido. E esse fluxo muito bem definido, pessoal, ele interfere, inclusive, na nossa estrutura, não só na questão de onde eu vou investir meu dinheiro. Qual o modelo de fogão, se são queimadores duplos, queimadores simples, qual que é a minha coifa, se é um motor axial de 4 cavalos, se é um de 1,5, enfim, se é um forno de salamandra, se é um forno combinado, ele vai muito além disso. Ele determina, por exemplo, como vai ser a montagem do layout da sua cozinha. E acreditem na voz da experiência, isso faz muita diferença. Muita diferença. A minha cozinha, né, só para exemplificar para vocês, ela é um L. Na verdade, perfeitamente, ela é um L.
Na entrada da cozinha eu tenho a área suja. A área suja, para quem não sabe, é onde ficam ali a boqueta suja, o lava-louças, é onde as louças são lavadas. Depois ali eu tenho a minha área fria, que é onde são preparadas as saladas. E ali eu começo a minha área de finalização, né? No resto do L ali, a minha área de finalização e a minha área quente. Então eu tenho uma bancada de finalização, eu tenho fritadeiras, fogão, a churrasqueira e um balcão refrigerado que alimenta ali as proteínas que vão para a churrasqueira ou para o sous vide. No começo da minha operação, no final desse L eu tenho um outro cômodo que é um estoque de produção. Vamos falar muito sobre essa divisão de estoque. Então esse estoque de produção, o que é? A gente todo dia, no início do expediente, a gente pega o nosso checklist, onde cada colaborador ele tem os pratos e os insumos pelos quais ele é responsável, ele tem a determinação do estoque mínimo, e ele verifica, olha, eu preciso subir com mais 50 porções de batata, eu preciso subir com mais 10 coxinhas, eu preciso subir com mais 20 hambúrgueres, aí a gente acessa o estoque principal, faz essa retirada e alimenta ali o estoque de serviço. O que acontecia? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui apontando na tela, eu acho que vai ficar fácil de compreender. Eu tinha nessa ponta aqui as minhas fritadeiras e eu tinha aqui o meu freezer de congelados, de salgados, de entradas, aperitivos, batata frita, anel de cebola, etc e tal. Só que o que tinha entre esses dois pontos? Aqui uma churrasqueira, aqui um balcão refrigerado, aqui um fogão e aqui as fritadeiras. Quando a comanda saía, qual que era o percurso que a pessoa da fritadeira tinha que fazer? Ela passava atrapalhando quem estava no fogão e na finalização, que era um na frente do outro, quem estava na parrilla e manuseando as proteínas que estavam um na frente do outro, para ir então chegar lá no freezer, pegar o prato que precisava ser feito, a batata frita, o anel de cebola, e voltava fazendo o mesmo trabalho, atrapalhando os mesmos fluxos de novo. Isso tem inúmeros impactos que a gente às vezes tem dificuldade de mensurar financeiramente, mas eles existem. O tempo que eu tinha de execução era muito maior, porque a pessoa precisava andar muito. A exposição ao risco de um acidente era muito maior, porque essa pessoa ela largava a fritadeira ligada, passava em frente a um fogão, passava em frente à mesa de manipulação e de finalização, onde eu tenho faca, ela passava em frente à churrasqueira, que tinha um calor absurdo e que tem um fluxo muito grande entre pega a proteína no balcão, joga para a parrilla, pega a proteína no balcão e joga para a parrilla, para ir então acessar o freezer e voltar para fazer. Então eu tenho essa perda de tempo pelo deslocamento, eu tenho um desgaste físico maior do meu funcionário pelo deslocamento, eu tenho um aumento de risco de acidente pelo deslocamento. E isso foi algo que no início não foi pensado. A gente não pensou em todos esses detalhes. Eu assumo a culpa. Eu não pensei em todos esses detalhes. Aí você sabe qual que foi a ideia mirabolante que me custou R$400 e esse problema acabou por completo? Eu entrei no site de vendas, eu acho que eu posso falar o nome, né? Não estou fazendo merchan aqui, não que eu não queira ser patrocinado, por favor. Entrei num site que vocês conhecem, chamado OLX, e digitei freezer vertical usado. Um freezer desses bem simples que provavelmente você ou a sua mãe ou a sua avó tem em casa. Sabe aquele freezer marrom? Um freezerzinho daquele vertical com várias gavetinhas? E eu mudei o layout da minha cozinha. Tudo continuou no mesmo lugar. Só que aqui na fritadeira, do lado dela tem uma pia com 2 cubas e uma mesa de manipulação. E aqui eu tinha um espaço vazio, antes de entrar na minha área suja. Eu coloquei ali esse freezer. Então agora no começo do expediente, como é que funciona? Meu colaborador pega o checklist, vai no estoque principal, faz a reposição de tudo que ele precisa levar para a fritadeira, repõe o freezer principal da produção, repõe depois esse freezer que a gente carinhosamente apelidou de Bernadette.
A gente dá nome para tudo aqui no restaurante, tá, pessoal? A gente tem muito coração, então a gente ama tudo que a gente faz aqui dentro. Então até o nosso freezer tem nome, tem um apelo sentimental. Ele recarrega a Bernadette de acordo com o histórico de vendas. Lembro isso para vocês, nada é feito sem gestão e sem matemática e sem cálculo. É feito um levantamento de que a minha média de venda diária é de 20 porções de batata tal, 15 onion, 20 coxinhas, 10 porções de pastel. Então eu preciso garantir que às 18 horas, que é a hora que a minha casa abre, a Bernadette, que é o meu freezer vertical da cozinha, tenha toda essa carga. Então esse colaborador, da noite para o dia, ele deixou de percorrer todo esse percurso e corria todos os riscos que ele incorria, e agora ele dá 2 passos, literalmente. Ele sai da fritadeira, ele dá 2 passos, ele acessa o freezer, pega o que ele precisa e volta para cá e já está ali dentro do ambiente dele com tudo à mão, e isso me deu ganho de tempo. Isso me deu ganho de tempo de serviço, isso reduziu os riscos, né, que a gente tinha ali de acidente, etc e tal. Então é muito importante você fazer essa análise sobre quais pratos precisam de quais equipamentos para serem executados e montar o layout da sua cozinha de uma forma que isso seja fluido. Se o colaborador ele tem que se mexer o mínimo possível dentro da sua operação. Então, se ele trabalha com proteína, dê um jeito de deixar um freezer ou uma geladeira de proteína perto dele. Ele não tem que andar a longas distâncias para fazer isso. Tem que estar na mão, tem que ser rápido. O seu cliente tem que comer rápido. Você precisa de giro no seu salão, né? Você não pode demorar 40, 50, 60, 70, 80, 120 minutos para entregar um prato. Você tem que ser ligeiro. E para ser ligeiro, a gente precisa dessas sacadas na montagem do layout. Depois que a gente fez isso, né, depois que a gente fez essas implantações, eu comecei a calcular o tempo de serviço. Eu tinha uma ideia inicial de qual era o tempo que eu gostaria de servir cada um dos meus pratos. Né? Olha, eu quero que a entrada saia em 15 minutos, prato principal de parrilla em até 25 minutos, pratos principais de sous vide em até 30 minutos, sobremesas em até 8 minutos e por aí vai. E isso, pessoal, outra ferramenta que a gente vai falar muito no programa, gestão à vista. Você entra na minha cozinha hoje, você vê em 3 paredes diferentes, um anúncio bem gráfico, bem bonito, bem legível, que traz esse tipo de informação. Então o colaborador sabe, e perto desses anúncios a gente sempre coloca um relógio. Ele sabe o tempo que ele tem para a execução daquele prato e para a liberação. E uma dica que eu dou para vocês, uma dica de ouro, essa aí vale a pena botar um asterisco, né? Quando esse material for disponibilizado de forma definitiva, vale a pena botar um asterisco e voltar aí. Uma coisa que eu fiz foi, elege alguém da sua cozinha. Se esse alguém for você, melhor ainda, porque você é o mais comprometido, sempre vai ser o mais comprometido com o seu próprio negócio. E faça o seguinte, chegou a comanda, você sabe o que está ali, em qual grupo de pratos que está aquela comanda, se é a proteína, se é a sobremesa, etc e tal, e para cada um você determinou um tempo ideal de serviço. Anota o horário de entrada, liberou na boqueta para o garçom, anota o horário de saída. Matheus, preciso fazer isso todos os dias? Porque, poxa, terça, quarta e quinta a minha operação é meio fraco, mas sexta, sábado e domingo, bomba demais e eu não vou ter como fazer isso. Eu te aconselho a fazer todo dia, pelo menos uma vez, pelo menos uma semana por mês. Mesmo no domingo, mesmo no sábado, mesmo na correria. Por quê? Isso vai te ajudar a levantar se está surtindo efeito. Se as mudanças que você fez no seu layout, elas estão de fato surtindo efeito. Porque se a gente mudou o nosso layout, colocou as coisas mais perto, facilitou o acesso, mudou a forma de porcionamento, e ainda assim a gente não está conseguindo atingir a nossa meta, a gente vai começar a abrir a nossa mente para outras possíveis variantes, outras possíveis variáveis
que possam estar impactando. Essa realmente é uma dica de ouro, é um pulo do gato que eu estou dividindo aqui, oferecendo aqui para vocês. E eu aconselho muito que vocês façam. Quem fizer, precisar da minha ajuda, canal de comunicação sempre aberto. Se você tiver um grupo VIP do nosso WhatsApp, melhor ainda, você já fala direto comigo lá. Mas enfim, tem o e-mail, tem o Instagram, tem os comentários no YouTube. Fala comigo que eu te ajudo nesse processo. Vamos lá, continuando. Processo de comunicação, a gente já falou sobre comunicação de equipe em uma outra live, mas aqui eu vou falar de dois processos muito específicos. Quando existe a divisão de turno, perdão, pessoal, quando existe a divisão de turno entre prep e finalização, né, prep e serviço, é muito importante que haja uma comunicação muito fluida. Como que eu resolvi isso aqui no meu restaurante? Todo colaborador de cozinha tem o seu checklist com todos os processos que ele tem que executar e tomar conta pelos quais ele é responsável e também todos os insumos que compõem as fichas técnicas desses pratos e desses processos. Mas para cada checklist eu tenho um cara que é o responsável e um cara que é o suplente. Quando a gente faz isso, a gente cria uma cultura de que aquilo sempre vai estar sendo visto e de que qualquer um dos dois sempre vai estar sendo cobrado por aquilo. Então, poxa, eu não vou fazer, vou dar uma barrigada aqui, vou enrolar e não estou com tempo, não estou com paciência, o suplente ele vai ser cobrado. Uma vez que o suplente é cobrado, ele chega no que é o dono do processo e fala, pô, cara, aí você me arrebenta, aí você está dificultando o meu trabalho, porque além do meu eu estou tendo que ver o seu porque você não está conseguindo. Qual que é o propósito disso, pessoal? Gerar inimizade, gerar conflito, gerar picuinha? É óbvio que não. Só que a gente começa a criar um senso de autorresponsabilidade. Aqui na minha cozinha, eu sou chefe executivo, mas como chefe executivo, eu participo da criação de pratos, né? Todo o cardápio da minha casa foi elaborado por mim, tanto na base nutricional até as técnicas de cocção, enfim, eu fiz tudo. Só que hoje, depois de um ano de funcionamento de casa, o cardápio ele não é mais tão dinâmico. Então a minha presença na cozinha ela não é mais essencial. Eu já consegui começar a construir e a solidificar o meu restaurante independente a partir desse momento. Mas eu me recusei, e isso foi uma conversa até bem bacana, foi um embate, foi uma discussão no bom sentido bem bacana com os meus sócios, porque eles sempre tinham a visão de que eu precisava ter alguém de liderança na cozinha. E eu sempre parti do pressuposto de que se todo mundo souber com muita clareza, muita exatidão o que tem que ser feito, eu não preciso de alguém ali para mandar que seja feito. Eu preciso sim de um processo constante de avaliação e de auditoria. Eu não posso simplesmente entregar o checklist na mão e deixar passar 6 meses até eu voltar ali. Então, semanalmente, pegar um caso, pegar um profissional ou pegar outro profissional ou um processo e falar, esse processo aqui, como é que tá? Vamos executar ele junto aqui de perto, deixa eu ver como é que você está fazendo. E aí você começa a validar e isso gera no colaborador um engajamento muito maior, porque ele se vê e ele realmente é uma parte que tem voz ativa dentro do seu processo, ele é uma parte que ele sabe que o processo depende dele, e isso gera uma sensação de pertencimento muito gostosa, isso gera um engajamento muito gostoso do colaborador em relação à casa. Então eu resolvi isso da seguinte forma, o pessoal do PrEP não é suplente pelo próprio PrEP, a gente sempre inverte. Eu tenho um cara do PrEP e o suplente dele é um cara do serviço. E assim por diante, porque aí um setor cobra o outro imediatamente. Poxa, vocês não produziram a quantidade necessária que estava prevista no estoque mínimo para que a gente tivesse coxinha para trabalhar essa noite. Quase que acaba, a gente ia ficar numa situação difícil. Aí a gente surgiu, aí a gente abriu um novo gap. E é sempre assim, pessoal, quanto mais aprofundado a gente está no nosso processo de gestão, mais detalhe a gente vai pegando e cada vez isso fica mais amarrado e é um trabalho viciante. Aconselho vocês, fujam do perfeito, tá? O perfeito tem sempre que ser o feito bem feito.
Então não se preocupem em ter uma operação à prova de erros, porque isso é uma utopia, você vai se frustrar e você não vai atingir os seus objetivos. Então, como é que a gente resolveu esse problema de comunicação entre eles? Eu comprei um quadro, sabe uma dessas lousas brancas que a gente usa caneta piloto, não tem nenhuma aqui para exemplificar para vocês, mas aqui, ó, uma dessa aqui, ó. A gente usa uma canetinha dessa aqui para escrever. Coloquei um quadro desse em determinada área da cozinha que não tem tanto contato com gordura nem nada. E ali a gente tem, ela é dividida em 3 setores. Compras emergenciais, informações PrEP e informações serviço. Se o meu serviço nota que houve um aumento de demanda e que saiu de repente muita, eu vou falar do meu amor aqui, tá pessoal? Eu tenho um prato que é só meu e que é a cara da minha casa, que eu sou apaixonado, que é uma coxinha feita com massa de abóbora recheada de copa-lombo defumado. Então quem vier a Volta Redonda no estado do Rio está convidado para comer. Se houve uma detecção do serviço de que aquele nível baixou mais do que o normal, o que acontece no fim do expediente? Eles pegam a canetinha, vão lá no quadro e anota: produção emergencial de coxinha. Acabou o meu problema. No dia seguinte, na parte da manhã, quando o PrEP usa, ele sabe que a prioridade dele é o checklist, mas ele tem que olhar no quadro, porque se tem algo no quadro escrito, é porque aquilo ali ganhou a prioridade 0, ultrapassou a prioridade do checklist. Então ele sabe que é ali que ele vai ter que agir. Solução simples, uma solução que foi fácil de ser implantada, mas que ela só foi viável de ser implantada quando a gente começou a olhar com a ótica da gestão. Existem outros inúmeros fatores que influenciam no nosso fluxo operacional. Eu juro que eu não vou falar de marcha de comando, porque é algo desesperador. Eu acho que eu vou fazer uma live um dia com vocês. Se vocês quiserem, manda uma mensagem e a gente programa essa live aí exclusivamente para falar de marcha de comando, porque é um gargalo muito grande na cozinha, infelizmente. É realmente difícil, é muito desafiador, são vários processos simultâneos, o número de colaboradores não aumenta em função do número de pedidos que estouram de uma hora para outra. Então é um processo muito delicado e que afeta diretamente a percepção de valor do nosso cliente e que pode afetar diretamente a qualidade do produto que a gente entrega. Bom, estamos encerrando a live, estendi um pouquinho mais o tempo, né, que a gente... Josi, só falar comigo que eu tô aqui, minha amiga. Você está no nosso grupo VIP lá do WhatsApp, então é só você entrar em contato com a gente, entra em contato comigo lá que a gente te ajuda, tá? Pessoal, finalizando mais uma live, essa foi a última da semana, mas não sai ainda, que eu quero dar um recado para vocês muito importante. E fica tranquilo que não vou vender nada para vocês não, tá? Recado é coisa boa e é coisa de graça. Hoje um cliente, a gente já está vivendo esse período já há algum tempo, vendo amigos, vendo colegas que infelizmente não estão conseguindo sobreviver a toda essa crise que a gente está vivendo, isso é muito triste. Eu falo que, embora seja um negócio, 90% dos restaurantes e bares que abrem, eles não abrem com a visão de business, de negócio. Ali são sonhos que são construídos durante uma vida até se tornarem viáveis. E quando um bar fecha, quando um restaurante fecha, a gente não está deixando algumas pessoas desempregadas e um dono provavelmente endividado. A gente está matando ali um sonho de vida e isso me toca muito, porque eu sei que na minha jornada foram 12 anos de trabalho até conseguir concretizar o sonho efetivo de viver da gastronomia, de ter o meu próprio restaurante. Então, em uma das minhas consultorias, hoje eu recebi uma pergunta muito pesada e como consultor eu acho que é a pergunta mais pesada que eu posso receber e que realmente me dói como ser humano. Essa cliente ela me perguntou: Matheus, eu sei que é difícil, mas diz para mim, você acha que está na hora de eu decretar falência?
E hoje a gente teve algumas conversas no nosso grupo VIP lá do WhatsApp, falando um pouco nesse sentido também. E eu conversei com a minha produtora e eu falei o seguinte para ela, falei, Paty, eu quero dar mais conteúdo, eu quero formar mais conteúdo para essa galera e tem que ser rápido, tá todo mundo com a corda no pescoço, tá todo mundo vivendo uma situação muito difícil, então eu vou me dispor, pessoal, na próxima terça-feira agora, deixa eu contar o dia para não falar besteira, dia 6. Na próxima, isso mesmo, dia 6. Na próxima terça-feira, dia 6 de abril, às 8 horas e 57 minutos, eu acho que eu estou falando certo, se eu estiver falando errado, a Paty vai me bater. Às 8h57 a gente vai ter uma live de 1 hora falando sobre o tema crise, oportunidade ou falência. Existem muitas oportunidades escondidas nesse momento que a gente está vivendo e o meu compromisso com vocês, eu já falei isso 1000 vezes, é ver vocês bem-sucedidos, é ver vocês atingindo as metas que vocês têm, aumentando a lucratividade, trabalhando menos, trabalhando menor, tendo uma vida, tendo um restaurante independente e eu tenho certeza que a gente junto tem capacidade de sair desse buraco que a gente está. Desculpa, Fernanda, eu questiono, vou fazer uma postagem lembrando dessa live um dia antes. Vamos fazer sim essa pergunta. Sim, Ricardo, essa live vai ser na parte da manhã. A gente usou o pessoal do nosso grupo VIP do WhatsApp, né, que a gente tem ali uma troca de informações um pouco mais detalhadas. O pessoal acabou demonstrando para a gente que o horário da manhã era um horário melhor. Isso, inclusive, pode interferir no horário das próximas lives, mas a princípio eu queria deixar essa mensagem para vocês. Pessoal, muito obrigado por estarem acompanhando esse trabalho. Peço a vocês, se o conteúdo tiver sido relevante, se te ajudou de alguma forma, curte aqui no Instagram. Isso ajuda muito nas métricas do Instagram. Ele entende que o material que a gente está gerando ele é relevante de alguma forma para o nosso mercado. Também a mesma coisa no Facebook, a mesma coisa no YouTube. Estou aqui para ajudar vocês no que for preciso e até onde for possível. Eu não vou medir esforços para que vocês consigam o sucesso de vocês, porque eu tenho certeza absoluta naquilo que eu estou passando para vocês. Tenho certeza e convicção de que aplicando essas ferramentas da forma correta, a gente vai conseguir sair dessa crise. E eu garanto para vocês, pessoal, a gente está passando por um processo de seleção natural do mercado. Então, quem se profissionalizar agora, quem entender que profissionalização não é custo, não é gasto, e sim investimento, quando a gente finalmente superar essa crise, a gente vai estar com a faca, com o queijo, com a goiabada, com o pão, com o café, com tudo na mão para poder explodir de faturamento, de lucratividade e de uma forma muito mais correta, muito mais coerente, dominando muito mais todos os números e todas as métricas que a gente tem que dominar. É isso, muito obrigado. Vale a pena lembrar que, já falei uma vez, a live sai do ar agora, no final, mas dentro de alguns 2 ou 3 dias aí no máximo, ela vai estar disponível em todos os nossos canais, Instagram, Facebook, YouTube, para que você tenha acesso aí, enquanto durar a internet, para você consultar, ver e rever quantas vezes forem preciso. Fernanda, muito obrigado pela presença, Ricardo, Josi, Marina, estou aqui por vocês. Novamente, muito obrigado e vejo vocês na terça-feira, às 8h57 da manhã. Quem acompanha a página vai entender se eu estiver errado o horário, porque vocês vão ver lá a Patrícia me dando um esporro. O Instagram está me avisando que o meu tempo acabou. Então é isso. Vejo vocês na terça. Quem estiver no grupo de WhatsApp, bora conversar lá, bora trocar experiência, porque o sucesso é garantido e o meu restaurante independente vai ser o seu restaurante independente e a gente vai vencer isso.